Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Oliveira e hoje estou aqui para fazer um review especial do KZ Z1, um fone diferenciado que a KZ lançou aí, que tem um sistema de som totalmente diferente do que ela vinha trabalhando. Vamos falar sobre ele, vamos conhecer tudo o que ele tem para nos oferecer. Bora lá? Se você não me conhece, eu sou da página Amazing Bases, lá do Instagram. Lá nós temos um produto totalmente diferenciado, aqui a gente fala sobre baixos do mundo inteiro, tem mais de 350 marcas. Porém aqui no meu canal pessoal, eu vou compartilhar com vocês em português algumas informações referentes a fone de ouvido. Começando com a caixa, ela tem uma textura muito parecida com o modelo ZX Terminator, só que porém aqui na cor branca. Se vocês estão vendo, eu já estou com ele aqui conectado, mas nós vamos tirar ele porque a gente vai fazer um pré-unboxing. Esse é um fone de ouvido que eu já uso ele, já tenho basicamente uns 2 meses utilizando, mas vamos lá como se tivesse novo. Vamos lá? Bom, vamos lá, fazendo um unboxing lá de, como eu falei que eu já usava ele, então já está sem o plástico. Aqui a gente tem informações, aqui tem Bluetooth versão 5.0, a distância do Bluetooth de 20 metros, que na realidade esse é um número que não estou de acordo, e aí geralmente tem o peso e no caso dos fones de ouvido ele tem uma bateria de 30 mAh e o case de 400 mAh. E aqui a indicação cor preta, pois não tem nenhuma informação, apenas aqui temos os dados de endereço da KZ e diretamente a logo. Abrindo aqui temos os papéis, são aqueles que ninguém usa. Diretamente aqui tem um QR Code para poder ter alguma informação na página e alguns manuais, algumas informações, e diretamente o mais importante seria esse daqui. Aqui temos a caixa, na verdade ele vem com a cinta aqui, mas eu, bruto que sou, acabei arrancando a cinta, então ao lado quando você puxa ele aqui, ele acaba saindo. E aqui dentro é onde vem o cabo e as pontas. Como não passa de mágica, acabei tirando aqui da caixa, porque não tem mais para tirar, então eu tive que tirar na brutalidade. Aqui temos a caixa, aqui dá para ver a entrada de mini USB, e aqui temos o fone de ouvido. Tem algumas informações aqui referente à capacidade, e aqui temos os fones de ouvido. Um dado interessante é que quando você tira os fones de ouvido, ele vai aparecer a questão de quanto tem carga. No caso aqui ele vai ter um 30%. E quando você coloca, ele já começa a carregar automaticamente. Mostrando aqui novamente, aqui de frente, quando você tira e coloca alguma informação, quando você tira ele, ele acaba ligando aqui dizendo qual a quantidade da bateria. Vamos lá, liga aí ligou. E vamos tirar os fones de ouvido. A caixa diretamente é uma caixa muito bonita, uma caixa de plástico, né? Geralmente você não vai esperar de qualidade para um fone que tem aproximadamente 30 e 35 dólares. Mas ele é muito bonito em comparação com outros modelos que a KZ tem, que é o S1, S2 e o T1, que já não funciona. O T1 já não está mais em produção, porque saiu com um monte de problemas e eles tiveram que tirar. Eu particularmente eu gosto mais desse aqui. Ele é um fone bem ergonômico. Se você quiser mudar essas pontas aqui seria legal, mas para mim, exatamente, eu sempre os outros fones de ouvidos eu gosto de usar. Esse aqui como que eu uso para a rua, exatamente não faço questão e acabo usando ele mesmo. Dá para ver que ele entra bastante bem aqui, né? Ele não tem muita saída para lá de fora, e acaba conectando. É basicamente um dos melhores fones de ouvido da KZ, de todos os fones de ouvido da KZ, inclusive os fones ZX Terminator, ZS10 Pro, que é o fone de ouvido que mudou a forma de venda e a questão referente à questão de som da KZ, correto? Ele está aí para mim, diretamente entre
ZS10 Pro e o ZSX Terminator. Ele é um fone totalmente diferente do que vinha trabalhando na KZ. Se você lembra os antigos fones deles, que quando eles apostaram em fones com um pouco mais de qualidade, que é a linha AS, que é a S4, a S10, 12 e 16. A S16 é um fone, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas, horrível. Eles colocaram 16 drivers e não funcionou diretamente. E depois eles vieram com as funções híbridas, né, que diretamente você tem um driver dinâmico para as frequências graves, e depois os outros drivers ele vai estar dividido com as frequências médias e agudas. E que foi aí que a KC ela teve um bom acerto quanto a isso, que veio os S10 Pro, os SN Pro. Eles vieram com essa configuração e diretamente incentivou a muitas outras empresas a vir para esse ramo, que são os fones de ouvido dinâmicos. Porém, se você tem conhecimento de algum dos fones de ouvido chineses, como o Blom TRI, Urban Phone, WG e entre outros fones de ouvidos, eles já estão com uma nova tecnologia que você só tem apenas um driver dinâmico e o som é basicamente a mesma coisa. Então a KZ, para ela não perder esse espaço, diretamente ela lançou esse fone de ouvido. Correto? Esse fone foi lançado no primeiro semestre de 2020 e é o único modelo que ele tem um drive dinâmico de 10 milímetros. É um drive muito grande para um fone TWS. Então vamos lá para minha colinha. Quanto ao som, vamos lá. Quanto ao sound stage, ele tem um sound stage muito amplo. O sound stage basicamente é quão longe você consegue ouvir, ou seja, fora da sua cabeça esse som, né? Porque quando você está ouvindo, tá aqui dentro, né? Meio centímetro dentro da sua cabeça, mas parece que o som ele tá a 30, 40 centímetros. Esse fone ele é muito amplo, você consegue ver aí que tem vários centímetros, parece que tá alguns instrumentos, parece que tá a 30 centímetros da sua cabeça. E isso é algo muito bom para essa linha de fone, que diretamente ouvindo os outros fones de ouvidos de TWS, você não consegue ouvir isso. Quanto ao grave, ele tem uma resolução muito boa, você consegue ouvir bastante bem o subgrave. Ele não chega a ser um fone, um bass head, para aquelas pessoas que gostam do gravão quebrando tudo, mas você tem um bom grave, ele está presente ali, você consegue ouvir aquelas frequências mais baixas que está presente na maioria das músicas, sim? Então você consegue ouvir bastante bem isso. Quanto aos médios, eles estão bem presentes, as vozes, você consegue ouvir elas bem destacadas, principalmente as vozes femininas, né? Que ele tem ela aparece melhor nos médios, então você consegue ouvir muito bem. E também as frequências agudas, e algo muito importante, esse é um dos poucos fones de ouvido da KZ que não arrebenta sua cabeça com agudo. Ele tem um agudo bastante... Ele é de um fone de ouvido bastante plano, né? Geralmente você pega os fones de ouvido da KZ, ele começa na frequência grave, e daqui a pouco, quando chega no agudo, ele tem aquele pico que ele quase te mata. Esse fone de ouvido não, ele está muito bem balanceado e provavelmente deve ser por essa questão desse fone de ouvido. Quanto à imagem desse fone de ouvido, né, quanto você consegue ouvir as músicas quando elas estão gravadas, obviamente, você está paneando elas, né? Você vai colocar algum instrumento um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda. E nesse caso você consegue distinguir bastante, principalmente quando você ouve alguma música, né? Todas as músicas são gravadas em estéreos, você consegue enxergar onde estão esses instrumentos, né? Um pouco mais para a direita, principalmente as frequências graves mais ao centro, né? Toda a gravação você tem que colocar, senão fica desbalanceado, e geralmente quanto mais agudo, sempre você vai tratando de correr um pouco mais para os lados, para você poder também como se fosse um quadrado aqui. Assim, a música também ela é dessa maneira, então você tem que preencher vários pontos. Geralmente os platos da bateria, você sempre vai ouvir que ele está um pouquinho mais longe da sua cabeça e não tão perto. Geralmente o bumbo e o baixo você vai conseguir ouvir ali. E esse fone de ouvido ele consegue tratar muito bem. Para um fone desse preço, ele chega muito bem. Quanto às questões técnicas desse fone de ouvido, como eu falei no início, ele tem uma entrada mini USB, então ele vai carregar dessa maneira. Ele também vai carregar aqui, ele tem uma carga basicamente para mais ou menos umas 3 cargas. Se o fone está sem bateria, geralmente você vai colocar aqui, ele vai aguentar mais ou menos as 3 cargas.
E aí vem o problema. Como eu falei que esse fone de ouvido é um fone de ouvido quase perfeito. Porque quanto à questão de som, eu falei que estava muito bem, construção muito bem, ok. É a bateria do fone de ouvido. Ele tem apenas entre 1h50 a 2 horas de duração. Isso é muito pouco para um fone de ouvido desse estilo. Geralmente os fones de ouvido têm de 6, de 4, 6 e até existe alguns fones de ouvido que tem 20, 30 horas de duração. Esse é apenas 2 horas. É horrível isso. Porém, vou tentar explicar um pouco por que acontece isso. Você tem um fone de ouvido que ele tem um determinado tamanho, ele não pode ser muito grande. E aqui ele tem um driver de 10 milímetros. Então, esse driver está ocupando basicamente quase toda a região aqui dentro. Então, ele não vai sobrar um espaço para você ter uma bateria muito grande aqui. Então, essa é a questão, que é algo que a Caseta está tentando lançar, um fone de ouvido, para testar o que as pessoas vão falar referente ao som, para ele poder lançar algum outro fone de ouvido de cabo dessa maneira. Porque quanto a cabo, a KZ ela está ficando para trás. Tem alguns outros modelos que eu vou estar falando aí que tem muito mais resolução e som quanto aos da KZ. Esse é o problema dele. Quanto aos demais, certamente funciona. E para finalizar, vale a pena comprar esse fone ou não? Te digo que sim, te digo que não. Depende da circunstância. Se você é uma pessoa que você ouve o fone de ouvido para ir para o trabalho, você usa lá 40 minutos, 1 hora, ou vai sair fazer alguma coisa na rua, vai e volta rapidinho, cara, vai nesse fone de ouvido que você não vai se arrepender. O som dele é muito diferente. Ele tem uma qualidade superior aos outros fones que tem a esse preço. Agora, se você vai assistir um filme, você vai jogar, aí já justamente não, porque senão você vai ter que parar a metade do filme para você trocar o fone de ouvido e isso não é legal. Então, melhor você ir para um CCA ou também os próprios fones de ouvido da Xiaomi ou da própria da Caseta, que é o S2, que é um fone super recomendável, que diretamente eu vou estar falando sobre ele, correto? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, segue por favor o nosso canal. Eu vou estar falando sobre vários fones de ouvidos aqui, e também entra lá no Instagram do amazing.bases, que você vai conhecer tudo sobre baixo de mais de 50 países do mundo. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu!